Fala pessoal, vamos aí para a correção do exercício 47 da nossa quarta lista de exercícios do curso de Java Básico. Antes de começar essa correção, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações se você gostar dessa aula, curta e comente. Então vamos lá. O exercício 47 diz o seguinte: crie um vetor com 3 elementos inteiros e depois crie um vetor B com o mesmo tipo, tamanho e valores que o vetor A. Ou seja, o vetor B será igual ao vetor A. Então vamos lá para o nosso NetBeans. Então pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vamos aqui em exercício 0046. Vamos criar uma cópia. Past Refactor Copy. Vamos mudar o nome da classe para exercício 0047. Refactor. Aqui pessoal, eu vou criar então dois arrays, tá? Seriam o nosso vetor A e o nosso vetor B. Int, abre e fecha colchetes, vetor A, igual a new int, e eu vou colocar tamanho 3, ponto e vírgula. Vou apagar isso aqui que é da aula passada. Vou criar também um vetor B, int, que é o nosso array vetor B, igual a new int. Ele tem o mesmo tamanho do vetor A. Pessoal, vocês podem gerar também esses números inteiros aqui dentro do vetor A de forma randômica, né? Vocês poderiam importar a classe random e depois fazer um for ali e gerar de forma randômica esses elementos. Como eles são apenas 3, eu vou gerar eles direto, tá? Então eu vou colocar aqui vetor A na posição 0, eu vou colocar o elemento 1, né? Já vou atribuir direto os valores dentro do vetor. Aí vetor A na posição 2, né, que corresponde ao índice 1, vou colocar 4, que também é um inteiro. E o vetor B, vou colocar aqui na posição 3, né, que é o índice 2, e eu vou colocar 5. Então eu gerei, ou melhor, eu atribuí diretamente valores nos elementos do array de forma direta, tá? Mas vocês também podem, se quiserem também, né, vocês podem ali chamar a classe random e gerar randomicamente esses 3 elementos. Como eles são poucos, né, eu já coloquei direto ali. Agora eu quero que ele imprima para mim esses valores 1, 4 e 5, tá? Essa é uma linha de comando que também não é necessária, né? Já que você sabe quais são os valores dos elementos, depois eu vou querer que ele imprima, né, os elementos do vetor B, eu vou fazer ali uma saída de dados. Então não seria necessário essa primeira linha, eu vou colocar só para vocês compararem, né, os valores dos elementos do array A e B, para ver que eles são iguais. Então eu vou colocar um system.out.println, não, só print. E vou colocar aqui os elementos do vetor A são... Aí eu vou colocar esses valores aí. Vou concatenar com vetor A na posição 0, mais... Aqui eu vou colocar uma vírgula, tá, pessoal? Só para ele separar. Vou colocar uma vírgula aqui entre aspas e vou dar um espaço. Mais vetor A na posição 2, que seria do índice 1, né? De índice 1. Mais, vou abrir e fechar aspas, e vou colocar uma vírgula, um espaço aqui. E vou colocar aqui mais vetor A, tirar esse underline aqui, na posição 3 de índice 2. Vou fechar aqui, ponto e vírgula. Aqui faltou um mais, né, para concatenar. Lembra que aqui eu colocava aquele system.out.println nos exercícios anteriores, tá? Para ele dar uma nova linha, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode também somar aqui, a gente abre e fecha as aspas, e põe barra invertida N. Ele vai dar uma nova linha aqui dentro desse system aqui. Para que eu não tenha que digitar outro comando system.out.println, aqui embaixo, eu faço
mais, abre e fecha as aspas, barra invertida n, que aqui no final, quando ele mostrar para mim os valores do vetor na posição 0, 1 e 2, ele vai me dar uma nova linha no final aqui, e aí eu não vou precisar digitar o comando system.out.println, abre e fecha as parênteses, ponto e vírgula, né, que seria um código a mais aí, né? Então eu já dou uma otimizada aí no código, digitando apenas isso aqui. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer uma espécie de título, eu vou colocar system.out.print, e vou colocar uma espécie de título aqui. Os elementos do vetor B são, tá? Isso aqui é uma espécie de título. Ele vai imprimir para mim os valores do vetor A e depois ele vai imprimir para mim os valores do vetor B. E agora aqui eu vou fazer o meu for. For int i igual a 0, ponto e vírgula, e menor que o vetor A, ponto len, ponto e vírgula, e mais. Aí eu vou abrir e fechar parênteses, meu bloquinho de código, ou corpo, né, chamar também de corpo, né, esse abre e fecha parênteses aqui. Aí eu só vou atribuir aqui para o vetor B os elementos do vetor A. 3 vezes, né, ter 3 iterações, tá? Então eu vou colocar vetor B i igual a vetor A i. Ou seja, ele vai pegar os valores do vetor A, né, os elementos do vetor A, e vai colocando no vetor B 3 vezes, né, nas 3 iterações aqui do nosso comando for. Aqui depois eu vou fazer um system.out.print, e aqui eu vou colocar os valores, eu quero que ele imprima para mim os valores do vetor B, bi, e vou colocar também, vou concatenar aqui com uma vírgula, espaço, né, para ele separar para mim os elementos do vetor B. Eu poderia também colocar aqui, pessoal, um barra invertida n, só que aqui, como a gente está dentro de um laço, ele vai dar 3 novas linhas, tá? E eu não quero. Então eu vou ser obrigado aqui fora do for, fazer um system.out.println para ele me dar uma nova linha, tá? Para ele não ficar junto ali daquele build escrito em verde ali no nosso output. Pessoal, que tem um erro no nosso código, tá? Que é vetor... Ah, não é vetor B, eu já coloquei vetor B ali. É vetor A, tá? E agora vamos rodar o nosso programinha. Run file. Tá aí. Os elementos do vetor A são 1, 4 e 5. E os elementos do vetor B são 1, 4 e 5, tá? Então, os dois vetores são do mesmo tamanho, do mesmo tipo, e têm os mesmos elementos. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, @javafácil2024 e no threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.